Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo. Tá de férias, mas as coisas estão acontecendo nos bastidores. Inclusive no vídeo de agora eu vou trazer aqui as posições que o Flamengo deseja reforçar nessa parada para a Copa do Mundo durante essa janela de transferência, pensando na continuidade aí da temporada, no segundo semestre da temporada. Nós aqui já trouxemos para vocês a renovação de contrato de Alexandro e a não renovação de contrato de Cebolinha, porém ele ficando até dezembro. E agora a gente vai trazer o que pensa a diretoria para reforçar o elenco. Quais são as posições? Anotei aqui, depois de conversar com uma pessoa do Flamengo, e vou trazer para vocês. E tem também um projeto bacana do Flamengo para poder fazer receita boa durante essa intertemporada. Envolve os 3 amistosos que o Flamengo terá lá em Portugal, um deles contra o Benfica, e a gente vai trazer aqui esse projeto do Flamengo para poder gerar mais receita. Lembrando, dinheiro faz dinheiro. E se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer, é dinheiro. Tanto é que a gente está vendo aí a vida financeira do Flamengo muito bem, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, soltar o dedo no like, isso é importante, ativar o sino também, hypa o vídeo, bacana demais, hypar o vídeo ajuda muito. Antes de mais nada, gente, assim, de verdade, o negócio aconteceu ontem, no treino aberto ontem da Seleção Brasileira, o Casemiro deu uma entrada muito forte no Endrick, e aí isso tá dando que falar mais de 24 horas, a seleção já treinou hoje, vai treinar de novo, porque são 2 períodos, e as pessoas continuam falando sobre isso. Tudo bem, eu não estou aqui dizendo que você tem gostado do Casemiro. Eu, particularmente, pessoalmente falando, também não caio muito nas graças do Casemiro, sobretudo depois da Copa de 2022, que ele poderia ter dado entrada no croata, ele não deu entrada no croata. Mas, gente, olha só, na boa, não dá para criar polêmica onde não tem. É por essas e outras que os treinadores não dão mais treino aberto à imprensa. Porque um lance como esse, e eu não vou botar o lance aqui porque eu não tenho o direito de transmissão. Posso perder meu canal no YouTube se eu fizer isso. Mas é um lance, uma entrada forte. Forte, sem sombra de dúvida. Eu não estou discutindo se a entrada foi forte ou não. Foi muito forte no Endrick. Mas se fosse outro jogador, ele daria. Não sei. Ele deu uma entrada muito forte no Fred, volante, em 2018. Na ocasião, o Fred foi até desfalque da Seleção Brasileira por conta dessa entrada forte do Casemiro em um treinamento. Se fosse o Neymar, não sei o que ele faria, não sei. Essa pergunta você tem que fazer ao Casemiro. Mas, gente, na boa, lances como esse acontecem, na verdade, que eu falei no plural, sempre, qualquer atividade, qualquer time, de qualquer seleção, ainda mais em um treino preparatório para uma Copa do Mundo. Cara, tem relatos. Vampeta, um cara que eu gosto muito, ele sempre fala isso, os treinos de 2002 eram pesadíssimos. Ele treinava como zagueiro, tem vários relatos disso. E ele falava, cara, eu enfrentava o Ronaldo, eu enfrentava, sei lá, o Rivaldo. Eu estava pronto para enfrentar qualquer adversário. E treino é assim, gente. Não dá para criar polêmica onde não tem. Então, depois a imprensa reclama que não tem mais treino aberto. Aí, quando tem treino aberto, a pauta principal é essa, sendo que a pauta principal deveria ser uma outra coisa, que eu já mencionei aqui, que ele fez mudança no time titular, botou Douglas Santos no lugar do Alexandro, botou Paquetá no lugar do Luiz Henrique, o Igor Thiago na vaga do Matheus Cunha. Essa é a pauta, não é a entrada do Casemiro. Ah, mas se fosse o croata, ele... Gente, coisa chata, pô. A imprensa tem muito culpa nisso também, aí depois reclama, é treino fechado. Eu tenho 10 anos de profissão. No meu começo, eu vi treino aberto várias vezes no Botafogo, quando eu fui setorista. No próprio Flamengo, eu lembro, o Flamengo com Carpegiani dava muito treino aberto à imprensa. Isso era muito comum, entrada forte a todo momento, entre jogadores que eram próximos, e a gente sabia disso. Discussão toda hora tem. Isso quer dizer que os caras não se gostam? Gente, vamos parar de polêmica. Coisa chata, sem mimimi, pô. É futebol, é esporte de contato. Dito isso, vamos para o projeto do Flamengo aí para a intertemporada, para fazer receita. É o seguinte, o Flamengo tem 3 amistosos em Portugal. Vocês se recordam disso, né? Nesses 3 amistosos, o que o Flamengo vai fazer? Ou melhor, o que o Flamengo pretende fazer, porque ainda não bateram o martelo, mas o projeto está bem encaminhado, digamos assim. O Flamengo vai transmitir e pretende transmitir esses 3 amistosos na Flamengo TV para gerar receita. Não só na plataforma, obviamente, mas com conteúdo, com patrocinadores. Então o Flamengo, além de ganhar dentro de campo nesses amistosos, também vai ganhar fora de campo. Vai fazer dinheiro. Não tem jeito. Dinheiro é isso. Dinheiro faz parte. Tem que ter dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. Não adianta.
E o Flamengo vai fazer dinheiro com esses 3 amistosos, tá? Com a transmissão na Flamengo TV, negócio bem encaminhado, o Flamengo vai divulgar em breve. Outra situação, o Flamengo tem 3 posições aí definidas para reforçar nessa parada para a Copa do Mundo. Lateral esquerdo, meia e centroavante. Centroavante, já tem o Pedro, é óbvio que é para revezar com o Pedro. Esse sempre foi o desejo da diretoria do Flamengo. E o mais bacana, que o Flamengo deseja reforçar essas 3 posições, mas não é porque Leonardo Jardim pediu, é porque o departamento de futebol, a diretoria, tem esse entendimento. E por que eu estou mencionando isso? Vamos pegar aqui o Vasco, um clube rival. O Vasco fez várias contratações no primeiro semestre porque o Fernando Diniz pediu, porque se encaixava no estilo de jogo dele. Beleza, Fernando Diniz demitido. O que aconteceu? Vários jogadores contratados sem espaço. Por quê? Não se encaixam num perfil, no estilo de jogo do outro treinador, que no caso é o Renato Gaúcho. E tá certo isso. E eu acho que esse era o grande mérito do Botafogo no passado recente, na SAF e tal, porque tinha uma diretoria que fazia contratações não por conta do treinador que ele pediu, mas sim pelo entendimento que eles tinham do time, pelo que eles queriam de cultura e metodologia de trabalho. E é isso que o Flamengo está fazendo. Não é o Leonardo Jardim pedindo. É óbvio que eles conversam, sem sombra de dúvidas. Leonardo Jardim, o treinador, dá os seus pitacos. Mas não é porque o Jardim pediu. É porque a diretoria tem esse entendimento dentro da metodologia, da cultura do que é o Flamengo. Então, repetindo, lateral esquerdo, renovou com o Alexandre, mas quer contratar alguém e, entre aspas, se livrar do Ayrton Lucas, negociar o Ayrton Lucas. Um meia, que no caso seria para substituir a Arrascaeta, ou o Carrascal, caso ele saia, né? E um centroavante para revezar com o Pedro. Eu concordo com os 3 reforços, só botaria uma posição aí que eu sempre falo, goleiro. O Flamengo precisa contratar goleiro. Repito, sempre falo aqui, vou continuar falando. O Rossi não é goleiro nível titular absoluto do Flamengo. Goste você dele ou não, é o que eu penso. Eu acho que os últimos jogos têm mostrado isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Decisão tomada, martelo batido. Futuro de Arrascaeta na seleção uruguaia está definido. Também é o seguinte, galera. Time espanhol de olho em lateral esquerdo que o Flamengo deseja contratar. Concorrência espanhola. E o José Boto voltou a dar entrevista à imprensa portuguesa e deu uma declaração interessante. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Vamos para as informações. Eu vou começar com essa declaração aí do José Boto, que está dando o que falar. Muitos torcedores nas redes sociais reclamando, inclusive, que o José Boto está dando entrevista e não está fazendo contratação. Galera, ele foi para Portugal, vai ficar lá, tá? Durante esse período de férias do elenco e só vai encontrar o elenco novamente quando o elenco for para Portugal para a intertemporada. Ele nem vai voltar ao Rio de Janeiro. E aí ele deu uma entrevista longa para o site A Bola de Portugal, mas eu gostei de uma declaração aqui, declaração que está dando o que falar aí nas redes sociais. O Flamengo não gostou muito não. Ele disse que no Brasil quase todos os dias são testes de fogo à gestão, porque há muitas questões emocionais a que não estamos habituados na Europa. Nós tomamos as decisões de uma maneira mais racional. Não há essa emoção. Portanto, qualquer decisão aqui é sempre emocional. Tem sempre uma repercussão grande, principalmente na imprensa e torcida. Agora foi a decisão que achamos a mais correta na altura. Nada tem a ver com o valor do treinador, que o provou ganhando aquilo tudo. Só que, às vezes, para se continuar a ganhar, é preciso mudar. E foi isso que achamos. Se tivemos razão ou não, vamos ver no final da temporada. Quando tem de tomar decisões, nunca se sabe que vão levar. Por isso é que estamos nessa posição. É para tomarmos essas decisões e para depois também termos as consequências das mesmas. Ele está se referindo aqui à troca de comando, a saída do Felipe Luiz e a chegada de Leonardo Jardim. Óbvio que a saída do Felipe Luiz pegou todo mundo de surpresa. E essa entrevista ela não aconteceu essa semana. Tem alguns dias atrás, só que só foi publicada essa semana. Não sei porquê, mas estou trazendo aí. E eu concordo com ele. Aqui tem mais emoção, sim, como tudo na vida, em relação aos europeus. Eu acho que os europeus eles são mais frios, é uma questão cultural, José Boto. Você, como um europeu, um português, deveria já ter entendido isso. O sul-americano ele é mais emocional, sim. Isso é ruim? Não acho. Enfim, é a opinião dele e o que ele disse não está errado, é a verdade. E ele falou ali muito bem. Estamos nessa posição para tomarmos essas decisões e para depois também termos as consequências das mesmas. É isso que o cargo dele exige. Galera, é o seguinte, o Flamengo está de olho em Kaique Bruno, vocês já sabem, lateral esquerdo do Cruzeiro.
Porém, não é uma operação fácil de acontecer. E o Cruzeiro recebeu uma proposta do Betis, da Espanha, de 15 milhões de euros, 90 milhões de reais, que é o valor que o Cruzeiro deseja para negociar Kaique Bruno. Se vai vender ou não, não sei, tá? Não sei. Sei que a proposta chegou no Cruzeiro. O que eu sei também, mas aí é a minha opinião. Eu acho que para o Kaique Bruno não é uma boa ir para o Betis nesse momento. Se eu tivesse que escolher, vai soar como clubismo, porque eu quero que o Flamengo o contrate, mas entre Betis e Flamengo, eu escolheria o Flamengo. Acho que ele teria mais visibilidade, acho que ele teria mais chances de brigar por títulos. Acho que ele chegaria para ser titular absoluto, embora o Flamengo tenha renovado com o Alexandre. Mas eu acho que o Alexandre é muito mais ficando como opção e ajudando nessa troca na lateral esquerda, como o Felipe Luiz fez com a Ayrton Lucas na ocasião. O Ayrton Lucas foi bem, só que agora está caindo muito de rendimento. Eu acho que o Alexandre será importante e o Kaique Bruno seria perfeito. Jogador jovem, potencial absurdo, jogador que foi convocado por Ancelotti para a seleção brasileira e que estará na mira do italiano para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Se eu tivesse que dar alguma orientação a Kaique Bruno, óbvio, eu não sei quanto que ofereceram para ele de salário, não sei. Mas, pensando em projeto esportivo, eu acho que o Flamengo seria a melhor escolha para a carreira dele nesse momento. Porém, quem sou eu na fila do pão para dar uma orientação ao Kaique Bruno? Nunca falei com ele, não sou nada dele, sou apenas um jornalista que acompanha o futebol. E acho que para a questão de visibilidade, projeto de carreira, o Flamengo é uma melhor opção, fazendo uma comparação aí com o Betis, que não é da prateleira top A do futebol europeu, nem do futebol da Espanha, inclusive. Enfim, vamos agora para a informação principal do vídeo. A Federação Uruguaia divulgou finalmente a decisão tomada em relação a Arrascaeta. Você já sabe, a Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha no treino de ontem, fez exame, o exame confirmou lesão de grau 2. E aí ficou a dúvida, será cortado ou não será cortado? Antes de mais nada, muitos mesmo me xingaram, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais, quando eu dizia: galera, não dá para dizer que ele está cortado, é leviano, é tentar adivinhar, porque ele pode ser mantido pelo treinador. Bom exemplo é do Neymar, por exemplo. Gente, o Arrascaeta foi convocado mesmo com uma cirurgia na clavícula. O Bielsa é louco, inclusive esse é o apelido dele, né? É o louco Bielsa. O cara pode manter o Arrascaeta durante a Copa do Mundo mesmo lesionado. Como que eu vou chegar aqui e cravar? Mesmo que o Bielsa me falasse isso, ele pode simplesmente acordar e desistir. E o que aconteceu? A Federação Uruguaia. E por que me xingaram? Porque teve gente cravando que ele estava fora da Copa. Eu não tinha essa informação, mesmo que eu tivesse, eu não daria. Porque é algo que simplesmente o treinador pode mudar. Pode mudar a opinião, simplesmente manter o cara. Aí a Federação Uruguaia divulgou, confirmando a lesão muscular na panturrilha, confirmando que é uma lesão grave, porém dizendo que ele será mantido na lista da Copa do Mundo, da seleção uruguaia. Então, tá aí. Novamente, eu avisei a vocês e agora está sendo confirmado. O jogador não foi cortado, o jogador está mantido na lista da seleção uruguaia. E agora eu estou vendo muitos torcedores do Flamengo xingando a seleção uruguaia por mantê-lo lá. Eu acho que eu vou dar uma opinião aqui bem diferente de muitos rubro-negros. De verdade, eu não acho ruim ele ficar lá. Sabe por quê? O Flamengo está de férias. Os profissionais estão de férias. Eu vi o médico do Flamengo aí, o Fernando Sasaki, viajando. Ele vai voltar para o Brasil para quê? É melhor ele continuar lá com a seleção uruguaia, fazendo um tratamento intensivo, fazendo parte da preparação da seleção uruguaia, que ele carregou nas costas durante esse ciclo, se sentindo parte do projeto Copa do Mundo, sendo parte do dia a dia, repito, fazendo tratamento, que é isso o mais importante. E ainda tem um detalhe, ele sendo mantido na lista, o Flamengo continua ganhando a graninha lá, ó, diária de jogadores convocados da FIFA. Então, pro Flamengo, gente, é melhor ele ficar lá. Quando a seleção uruguaia for eliminada, ele retorna e continua o tratamento. De verdade, vocês acham ruim ele ficar lá? Por tudo isso que eu acabei de mencionar aqui? E eu acho que o Arrascaeta, cara, assim, ele merece fazer parte disso. Ele carregou a seleção uruguaia durante esse ciclo. É a última Copa do Mundo dele, tem 32 anos. Deixa o cara lá, gente. Sério que vocês vão xingar a seleção uruguaia, o Arrascaeta por conta disso? Lembrando, o Flamengo nada pode fazer, tá, gente? O Flamengo não pode obrigar o Bielsa a cortar o cara. O treinador ele pode manter o jogador, repito, lesionado se ele quiser. E pode chegar também na véspera da estreia, ele simplesmente mudar. Dizer, ó, Arrascaeta, vou te cortar, vou trazer um outro jogador. Pelo regulamento, com o jogador lesionado comprovando através de exame,
ele pode fazer mudança na lista. Então, essas são as informações, novamente confirmadas aquilo tudo que a gente tinha apurado, inclusive a não cortagem de Arrascaeta da lista, digamos assim, ele continua na lista. E é isso, dei minha opinião também, quero saber a sua opinião. Tamo junto e fui!